temos aqui? Eu resolvi falar daquela função que eu falei no final da aula ontem, no final da nossa conversa ontem. Eu vou falar dela aqui hoje, tá? Então, a gente vai precisar de algumas pequenas coisas aqui para poder entender como que é o funcionamento dela. É a mesma ideia da outra função que vai da reta no intervalo aberto. Só que aqui, em vez de ser na reta, ela vai do R2 numa bola, a gente chama de bola aberta de raio 1. Então é uma bolinha aqui em cima porque ela é aberta, está tracejada aqui na borda e tem raio 1. Então o tamanho dela é de raio 1. Beleza. Então eu vou pensar na função que vai do R2 nesta bola aberta de raio 1. Então vai pegar um vetor do R2 e vai transformar num vetor que vai ficar aqui dentro. Como que vai ser a função? Vai seguir a mesma ideia do x1 sobre 1 mais o módulo de x. Só que aqui, como é vetor, a gente chama de norma. Né? Como é que é a história dessa norma, então? Vamos pegar um vetor no R2, vetor U, que tem coordenadas XU, YU. Tá? XU, YU. Então esse tamanho aqui ele é XU e esse tamanho aqui ele é YU. A norma do vetor, ela vai representar o tamanho, norma euclidiana no caso, tá? Tem vários tipos de norma. Vou trabalhar com a norma euclidiana. Então ela vai representar o tamanho desse segmento aqui que representa o vetor, tá? Então, a norma, que é o que eu estou procurando, ao quadrado, é igual a XU ao quadrado mais YU ao quadrado. Então a norma é a raiz quadrada de XU ao quadrado mais YU ao quadrado. Beleza? A norma euclidiana, que é o tamanho aqui dessa hipotenusa, tá? Então, aqui vai vir aquele negocinho que eu acabei de calcular lá, quando eu for calcular a norma aqui. Tá? Por que eu separei desse jeito aqui? Porque isso aqui ó, é um número, aqui é um número e aqui é um número. Então, isso aqui é uma fração, é um número. Que está multiplicado pelo vetor U. Tá? Bom, a questão aqui é, F é injetora? Quero saber se a F é ou não injetora. Beleza? Então tá. Então a gente tem aí antes de eu chegar lá no fato aqui, será que ela é injetora? Ó, eu fiz aqui um rascunho aqui pra gente dar uma olhadinha aqui nessas coisas aí que eu tô falando, né? Que eu comecei a falar agora com vocês aí. Então, a função vai do R2 na bola aberta. Então vamos pensar, vamos pegar um vetor aqui. Peguei o vetor 4, 3, cuja norma é raiz quadrada de 3 quadrado mais 4 quadrado, que vai dar 25. Raiz quadrada de 25 vai dar 5. Então a norma desse vetor é 5. Ok? É só pegar aqui, ó, o quadrado de 4 mais o quadrado de 3. O quadrado de 4 é 16, o quadrado de 3 é 9. 16 com 9 dá 25. E aí eu tenho que tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada de 25 é 5, então a norma desse vetor U é 5. Aí eu quero saber a F transforma esse vetor em que vetor? Então é isso que nós vamos calcular. Então vamos lá. F de U é igual a 1 sobre 1 mais a norma de U vezes o vetor U. Então 1 sobre 1 sobre 1 mais a raiz quadrada de 4 quadrado mais 3 ao quadrado, vezes o vetor U. Então, 1 sobre 1 mais 5, vezes o vetor U, que é 4, 3. Então, vai dar 1 sexto de 4, 3. Então, vai ser 4 dividido por 6 e 3 dividido por 6. Ora, 3 dividido por 6 é meio, 4 dividido por 3 é 2 terços. Tá? Então, por isso que eu já tinha até desenhado aqui o vetor. Tá? Então, a minha função f vai pegar o vetor 4, 3 e transformar no vetor 2 terços meio. Tá? E ele vai ficar lá dentro da bola aberta. Bom, então, beleza. Se você for calcular a norma desse vetor aqui, ó, na bola aberta, né, que é o resultado da f no vetor 4, 3, que é o vetor 2, 3, 1 meio, tá? Então, vou calcular a norma desse vetor, norma do f de u. Então, vai ser 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 sobre 9. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 1 sobre 4. 4 vezes 9, 36. 36 por 9 vezes 4, 16. 36 por 4 vezes 1, 9. Em cima da 25, embaixo 36, 5 sextos. Ok? Que é menor que 1. Claro, porque ela está dentro da bola aberta, de raio 1. Tá?
Mas o que nos interessa aqui é examinar a questão da função ser ou não injetora, como a gente fez no caso daquele exemplo lá na reta, né? Então vamos ver. Para ver se ela é injetora, eu vou considerar dois vetores do R2 de tal forma que as imagens são iguais. Então, f do vetor u é igual a f do vetor v. Estou considerando um vetor u e um vetor v. Tá? Mas se f de u é igual a f de u é u sobre 1 mais a norma de u. E daí, f de v é v sobre 1 mais a norma de v. Então, eu tenho um u sobre 1 mais a norma de u igual a v sobre 1 mais a norma de v. Se eu multiplicar em cruz aqui, por exemplo, então vai ficar 1 mais norma de v, esse cara aqui, multiplicado pelo vetor u. E do outro lado lá, 1 mais norma de u vezes o vetor v. Isso me leva ao seguinte, ó, u mais u norma de v. V, multiplicando aqui 1, então v mais v que multiplica a norma de u. Ok. Aí deixei o vetor u e o v do lado esquerdo e o restante tudo do lado direito. Então ficou u menos v, u menos o v, e v norma de u menos u norma de v, u norma de v. Ok, se eu conseguisse provar que isso que está aqui do lado direito é igual ao vetor nulo, eu não sei, eu fiz uma pergunta. Mas se for, então aí eu consigo mostrar que u é igual a v. E aí eu consigo mostrar que ela é injetora. E é isso que eu tenho que chegar, eu tenho que concluir na resposta que u é igual a v. Mas aí vamos ver, será que isso aqui realmente é o vetor nulo para qualquer u e v que eu pegar no R2? Porque o u e o v eu estou pegando dentro do R2, dois caras quaisquer, né? Então eu peguei aqui u e v, 4, 3 e 6, 8. Beleza? Bom, a norma do u é 5. A gente viu isso aí agora há pouco, mas vamos lá, 4 vezes 4 é 16, mais 3 vezes 3 que é 9, vai dar 25, raiz de 25 dá 5. 6 vezes 6, 36, mais 8 vezes 8, 64. 64 com 36 dá 100. Raiz quadrada de 100 dá 10. Então a norma do U é 5 e a norma do V é 10. Beleza? Então, vamos lá. O vetor, a norma do U multiplica o vetor V. Então, a norma do U multiplica o vetor V. Então, norma do U vezes o vetor V. Eu tenho que fazer um menos o outro. Então, fiz aqui. Não importa a ordem aqui, né? Se der zero, vai dar zero. Senão, não vai. Bom, de qualquer forma, vamos lá. Então, é 5. 5 aqui é a norma do vetor U. Tá aqui, a norma do vetor U. Tá? Vezes o vetor V. Vezes o vetor V. 6, 8. Beleza. Esse primeiro cara aqui, ó. 5 vezes 6, 8. Menos. Então, menos. Aqui, 10. 10 é a norma do vetor V. Norma desse vetor aqui. Vezes o vetor U, que é 4, 3. 4, 3, tá aqui, beleza. Acontece que aqui vai dar 5 vezes 6, 30. 5 vezes 8, 40. Beleza. E aqui menos 10 vezes 4, 3 vai dar 40 e vai dar 30. Então vai ficar 30, 40 menos 40, 30. Isso está longe de ser o vetor nulo, né? Não é. Então, isso não é verdade para qualquer U e V. Daí, a conta aqui que eu fiz está tudo certo e tal, só que não me leva, não me ajuda a mostrar que U é igual a V. Então, isso aqui é um exemplo para vocês da aplicação daquele teorema que eu deixei ontem enunciado. Como que é, então? Bom, então vamos lá. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tá. Bom, então vamos lá. Então o que eu fiz? Ó, a gente sabe o seguinte, ó. A gente viu ontem que trabalhando na reta e indo lá no intervalo aberto menos 1, a gente pode pensar que esse negócio aqui, esse intervalo aqui, também é como se fosse uma bola aberta de raio 1, tá? E no caso, como está em R, que ela é de dimensão 1, vai virar um intervalo, tá bom? Mas enfim, tô aí, estava nessa situação aí ontem. Minha função é f aqui. Esta função f minha aqui, ela era f de x igual a x sobre 1 mais o módulo do x.
E daí a gente encontrou uma função g de x igual a x sobre 1 menos o módulo de x. E a gente viu que essa função é a inversa de f, ou seja, é a função que vem do intervalo aberto e vai para a reta. G. Ok? Bom. E aí eu enunciei um teorema que diz assim, f é bijetora C somente C, ou então isto é equivalente a existe f menos 1. Tá? Então, quer dizer, a f é bijetora, C somente C, existe f menos 1. Se existe f menos 1, significa existe G, tal que f composta com G é igual a identidade e G composta com F é igual a identidade. Tá? Bom, então, se eu tiver uma função F e eu encontrar de alguma forma uma função G, não importa, porque eu posso encontrar essa função G de várias maneiras, tá? Mas vamos dizer que eu encontrei essa função G de tal forma que F composta com a G deu a função identidade e G composta com a F deu a função identidade também, tá? Aqui é a função identidade, então vamos ver quem que é essas funções identidade aí, ó. F composta com a G. Bom, se é a F composta com a G, então aqui está a F, aqui vai estar G, quer dizer, vai ficar assim, né? Ó. Eu tenho a reta R, eu tenho o intervalinho. Eu tenho a reta R e eu tenho o intervalinho de novo. Né? Então eu tenho aqui a minha função F e aí eu tenho aqui a minha função G. E aí eu tenho de novo aqui a minha função F. Ok? Bom, então aqui ó, eu tenho a G composta com a F. E aqui eu tenho a F composta com a G. Então significa que a F composta com a G que dá a identidade é a identidade que vai do intervalo I no intervalo I. Tá? Eu vou chamar esse aqui de intervalo I e esse aqui de intervalo I. Tá? Então é a função identidade, a F composta com a G, é a função identidade, mas é sobre o intervalo I. E aqui é sobre a reta R. Tá? Sobre os reais. Então é a identidade associada ao intervalo I e a função identidade aqui associada à reta R. Quer dizer que essa identidade eu só vou calcular para valores que estão dentro do intervalo I. E essa aqui eu vou calcular para todo número real. Tá? Então são funções de identidades diferentes aqui. Apesar de que elas fazem a mesma coisa, elas só estão definidas em lugares diferentes. Mas o que ela faz, essencialmente, tanto uma quanto a outra aqui? Tanto uma quanto a outra aí, função identidade, o que faz é o seguinte. A identidade aplicado num x dá o próprio x. Tá? E aí, seja a identidade no intervalo ou na reta. Ou em qualquer lugar que ela tiver. Eu só preciso, na verdade, ter em mente qual tipo de identidade que é, aonde que ela está definida a identidade. Tá bom? Mas com tudo isso que a gente viu aqui ontem, né? Esse cenário todo que a gente viu aqui, então, isso aqui tudo que a gente viu ontem, tá? Olhando para o que a gente tem hoje e para o resultado que foi enunciado ontem, lá que a F é bijetora, se somente C tem a F menos 1. Então eu penso o seguinte, ó. Bom, ontem eu descobri que se ela for x, o argumento dividido por 1 mais o módulo do argumento,
ela tem uma inversa, e a inversa é o argumento dividido por 1 menos o módulo do argumento. Tá? E aí, então, eu penso assim, ó, bom, hoje eu tenho uma função f, mas é um vetor u, o argumento. Mas não importa. Eu estou pensando que é u sobre 1 mais a norma, que funciona como módulo do vetor, tá? E aí é de se esperar, então, que é razoável esperar. Pode ser que não seja verdade. Nem sempre essas coisas são assim, boas desse jeito, legais desse jeito, né? Mas é de se esperar, então, que para essa função vetorial aqui, a inversa dela seja g de u igual a u sobre 1 menos o módulo do vetor u. Né? Se for, quer dizer, se der certo, então o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, ó. Bom, eu tô no R2 e eu vou para uma bola aberta. Depois para o R2 e para a bola aberta de novo. Então, a minha função f está aqui e ela está aqui. A minha f e a minha f. E a minha função g aqui. Então, eu vou ter uma composição aqui e vou ter outra aqui. Essa primeira composição é a g composta com a f e a segunda é a f composta com a g. E eu espero que isso aqui dê uma função identidade e que isso aqui dê uma função identidade. A identidade aqui vai ser a identidade aonde? A primeira no R2 e a segunda na bola aberta de raio 1. Tá? E o que vai fazer cada uma dessas funções de identidade aqui, né? Bom, é função identidade. O que eu espero que ela faça? Eu espero que cada uma faça o seguinte. E a identidade aplicada num vetor u dê o próprio vetor u. Tá? Bom, eu estou só seguindo o padrão de ontem. Só que de um jeito um pouco diferente. Que ao invés de eu fazer contas para mostrar que ela é injetora, depois que ela é sobrejetora, para confirmar que ela é bijetora, eu não vou fazer isso. Eu vou lançar a mão desta função aqui e vou verificar se ela satisfaz essas coisas aqui. Se essa função g com a função f satisfizer essa brincadeira toda aqui, então ela vai ser a função inversa da f. Ela vai ser, na verdade, f menos 1. Bom, se ela é a função inversa da f, aí eu vou pegar o teorema, que a gente não provou, não vou provar, tá? A gente só quer usar o teorema aqui. Eu vou, então, pegar esse teorema e vou olhar para ele assim. Existe f menos 1? Existe. Existe a função g, que ela está fazendo as vezes da f menos 1 aí, porque se eu faço f composta com g e g composta com f, eu tenho a função identidade. Então, a função é bijetora. Se ela é bijetora, então ela é injetora. Agora, se eu não conseguir encontrar a função inversa, é porque ela então não é bijetora, ela não é bijetora, ou ela não é sobrejetora, ou ela não é injetora, e aí eu tenho que fazer mais alguns cálculos aí. Mas vamos lá, então. Vamos pensar então aqui, um desenho um pouquinho mais bem feito que eu fiz aqui. Vamos olhar para ele e ver aqui como é que a coisa foi. Então, olha só. Com a ideia agora esclarecida, a gente vai então fazer as contas. Então, a minha função f está indo do R2 na bola aberta de raio 1. Né? Está aqui de novo. E a função g, que é a função u, dividido por 1 menos a norma do u, está indo da bola aberta de raio 1 no R2. Ok? Aí eu tenho essa em branco aqui, essa primeira composição, que é g composta com a f, que é g da f de u. E depois eu tenho essa outra aqui, que vai ser f da g de u. Ok? Bom, eu tenho que ver se cada uma dessas funções aqui é função identidade que vai do R2 no R2, função identidade que vai da bola aberta na bola aberta. Tá? Mas, professor, você tem função identidade que vai do R2 na bola aberta? Não. Tá? A função identidade, ela vai, o espaço de saída e o espaço de chegada sempre vai ser o mesmo. Senão ela não é identidade. Né? Por exemplo, se eu pudesse pegar um cara daqui, um vetor que está fora da bola,
né, e falar que tem uma identidade que sai daqui e chega na bola, pô, se eu pegar um vetor grandão aqui, como é que eu vou fazer ele virar o vetor grandão aqui? Ele vai virar um vetor aqui exprimido aqui dentro da bola. Então não dá. Função identidade, o espaço de partida e o espaço de chegada tem que ser igual. Tá? Porque eu vou transformar um vetor nele mesmo. Então tem que ser igual. Né? Bom, então vamos lá. Vou calcular G composta com a F. Isso é um símbolo que representa essa conta aqui, ó. G de F de U. Então, G de F de U. Tá? Então, G composta com a F aplicado num vetor U da vida. O que, que é? É G da F do vetor U. Bom, então o argumento aqui para a função G é F de U. Então, vai ficar F de U em cima, dividido por 1 menos a norma do F de U. Isso é igual a... Então, vamos lá. Agora eu vou ver a lei, a regra da F de U. A regra da F de U diz que é para pegar o argumento, no caso que é um vetor U, dividir por 1 mais a norma do U. Beleza, o que eu fiz? 1 menos norma, que é essa norma aqui, tá? De F de U. F de U está aqui em cima. Aqui, então, U dividido por 1 mais a norma do vetor U. Ok. Acontece que daí, aqui em cima vai ficar do jeito que está, U dividido por 1 mais a norma de U. Aqui vai ficar 1, esse 1 aqui, menos norma. Aqui embaixo é um número, ó, 1 mais norma do vetor U. Então, é 1 dividido por 1 mais a norma do vetor U. Como aqui é norma e norma é positivo, então aqui tem que continuar positivo. Então, esse número vai ficar em módulo. Vezes a norma do vetor U, porque eu estou traçando a norma aqui de um vetor. Então, norma do vetor U. Bom, aí, como é que ficou? Então, em cima o numerador ficou o U dividido por 1 mais a norma de U. E aqui embaixo, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Bom, o 1 mais a norma do vetor U é sempre positivo. Então, o módulo desse cara vai ficar positivo. 1 é positivo. Então, o módulo de 1 vai ficar 1 mesmo. Então, vai ficar 1 dividido por 1 mais a norma do vetor U. Então, tá. Então, é o que eu coloquei aqui no denominador. Tá? Aí, esse camarada aqui, vezes 1, vai dar 1 mais norma de U, 1 mais norma de U. Menos esse camaradinha dividido por ele mesmo, vai dar 1 vezes a norma do vetor U. Então, menos a norma do vetor U. Aqui, norma de U e norma de U se cancelam. Eu vou ficar com 1 dividido por 1 mais a norma de U embaixo e U dividido por 1 mais a norma de U em cima. Então, 1 mais a norma de U, cancela. Sobra para mim só aqui o vetor U depois que eu simplifico tudo. Então, dá U. Ótimo. G composta com a F aplicado em U, deu U. Ou seja, dá a função identidade no R2. Tá? Então, beleza. Isso aqui, ó, top. Tá bom. Agora, tomara que do outro lado também funcione, né? Que é a F composta com a G. Tem. Vamos lá. Essa conta aqui, Pedro? Tá. Então, vamos lá. Bom. Então, olha só. Como é que eu cheguei nesta conta aqui, ó? Então, daqui. Então, vamos lá. O U dividido por 1 mais a norma de U, eu simplesmente copiei. Agora, a parte de baixo. Como é que ficou, né? Bom. Aí, aqui é assim. 1 mais norma do U, isso aqui é positivo. Tá? Bom, se é positivo, então quando eu tirar o módulo disso, vai ficar 1 mais norma do U mesmo. Tá? Então quer dizer que... E o 1 também é positivo. Então 1 é positivo, 1 mais um cara positivo, que a norma é sempre positiva, é raiz quadrada, então vai ser sempre positivo. Então, um cara positivo em cima e embaixo é um cara positivo. Então essa fração é positiva. Então esse módulo aqui eu posso tirar fora, porque esse número aqui dentro é positivo. Tudo bem? Beleza. Então agora eu vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui, ó. 1 mais norma de U e 1. E aqui a fração é 1 sobre 1. Então entre 1 e 1
mais norma de U, o mínimo é 1 mais norma de U. Bom, aí este cara, eu vou dividir aqui pelo denominador dessa fração aqui. É o número 1, é 1 sobre 1. Então, 1 mais norma de U dividido pelo 1, é que aqui eu estou pensando assim, ó, esse 1 aqui, esse número 1 que estava ali, ele é 1 dividido por 1. Simples assim. Aí eu tenho duas frações aqui. Então, 1 mais norma de U dividido por 1 dá 1 mais norma de U. Vezes 1 dá 1 mais norma de U. Tá? Daí, 1 mais norma de U dividido por 1 mais norma de U dá 1. Vezes a norma de U, então menos a norma de U. Entendeu a conta? Depois é só simplificar. Beleza. Depois é só simplificar esse cara com esse. Tranquilo. Então entendeu, né? Posso prosseguir? Beleza. Então vamos lá. Então, do mesmo jeito que a gente fez a conta aqui do lado esquerdo, eu vou fazer aqui do lado direito. Tá? Então, vou calcular F bola G de U, quer dizer, F composta com G, aplicado num vetor 1, é F da G de U. Bom, então a lei da F é, F do argumento é o argumento dividido por 1 mais a norma do argumento. Bom, o meu argumento aqui é G de U. Então, G de U em cima dividido por 1 mais norma do G de U. Beleza. Aí, vamos ver quem é a regra da G de U. Eu usei agora há pouco ela ali do lado. É G de U, o argumento é U. A regra diz que é para fazer U dividido por 1 menos a norma do vetor. A norma do argumento. Então, como o argumento é U, então vai ficar U dividido por 1 menos norma do vetor U. Sobre essa fração, 1 mais a norma de G de U. A norma, o G de U está aqui, ó. Só pôr aqui. U dividido por 1 menos norma do vetor U. Beleza. Agora vou fazer as mesmas continhas que eu fiz do lado de lá, ó. Então aqui em cima vai continuar do jeito que está. U dividido por 1 menos a norma do U. Tá? E embaixo, o que vai ficar? Vai ficar 1 mais... Aqui, ó. O vetor é o U. Esse cara que está aqui embaixo é um número. E tem o número 1 multiplicando o vetor U aqui. Então eu vou tirar 1 dividido por esse outro número para fora dentro de um módulo. Porque tem que ficar positivo, porque isso aqui é uma norma, é positivo. Então, módulo do cara. Vezes, o que sobrou? Sobrou o U, norma do U. Bom, agora é o seguinte, ó. 1 menos a norma do U. Esse cara é positivo. Pô, como assim? Como é que você sabe que é positivo, professor? O U, esse U que eu peguei, está dentro da bola aberta de raio 1. Olha lá. Tá? A composição está indo da bola aberta de raio 1 na bola aberta de raio 1. Então, a norma dos vetores, eu estou pegando os vetores só aqui dentro dessa bola. Tá? Então, a norma dos vetores aqui sempre são menores que 1. Tá? Porque a bola é aberta. Se a bola fosse fechada, se o bordo tivesse também no meio da história aqui, ó, aí poderia ser igual a 1. Mas como não tá, como está tracejado, ó, a bola é aberta, então vai quase chegar a ser 1, mas não vai ser 1 nunca. Tá? Então, a norma do vetor U é quase 1, mas é menor do que 1. Então, 1 menos um cara que é menor do que 1 vai ficar positivo. Então, esse módulo aqui é simplesmente o que está aqui dentro, porque esse número aqui é sempre positivo. Tá? Então, como é que vai ficar? Vai ficar o que está em cima, U dividido por 1 menos a norma do U. Beleza? E aqui, de novo, eu vou tirar o mínimo múltiplo. Então, como é que eu vou fazer aqui? Então, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz lá. Esse número 1 que está aqui, ó, esse aqui, eu vou pensar nele como 1 dividido por 1. Tá? E aqui é como se não tivesse esse módulo aqui, porque esse número é positivo. Então, eu tenho 1 e 1 menos a norma de U, para tirar o mínimo. Eu faço produto dos dois, né, para tirar o mínimo aí. Então, vai ficar 1 menos a norma de U. Vai ficar embaixo esse cara aqui. Vezes 1 vai dar 1 menos a norma de U. Desculpa, dividido por 1. 1 menos a norma de U dividido por 1, esse 1 que está aqui embaixo.
dá 1 menos a norma de U. Vezes o 1 daqui de cima, dá 1 menos a norma do U. Tá? Depois, esse cara dividido por ele mesmo, vezes 1, vai dar 1. Tem a norma de U aqui, então mais a norma de U. Beleza, cheguei nisso aí, eu simplifico aqui agora norma de U com norma de U. Vai ficar U sobre um camarada e 1 sobre o mesmo camarada. Simplifica esse camarada, vai ficar U sobre 1, vai dar U. Show de bola, é o que eu precisava, era o que eu queria. Tá? Muito bem. Com isto, a gente então conseguiu chegar à seguinte conclusão. Eu vou chamar de I1 a identidade que vai do R2 no R2. E de I2 a identidade que vai da bola aberta de raio 1 na bola aberta de raio 1. Tá? Só para diferenciar, no fim das contas, a ação de cada uma delas, dessas duas identidades aqui, é a mesma. Ou seja, quando eu aplicar em cima de um vetor, dá o vetor de novo. Próprio vetor. Vetor do R2, vetor da bola aberta de raio 1. Ok? Bom, então G composta com a F dá I1. Que é essa daqui que a gente fez aqui agora há pouco. Ó. Essa aqui em branco. Tá? Desculpa. E é lá do R2. Tá? E a outra da bola aberta. Então vai dar I1. E F composta com G dá I2. Beleza. Então significa que a G é a inversa da F. Então logo F tem inversa. E é a G. Portanto, F é bijetora. Por quê? Por causa daquele teorema que eu enunciei ontem. Ó. Se tem ter inversa, uma função ter inversa é equivalente a dizer que ela é bijetora. Bom, então, se ela é bijetora, ela é injetora. Então, está respondida aí a questão. Tá? Nossa função F, sim, ela é bijetora, injetora. Tá? Porque ela é bijetora. Beleza, galera? Bom, dúvidas. Quem ficou com alguma dúvida aí sobre as contas? Quem quer tirar a dúvida aí? E aí depois eu vou aproveitar hoje que o Rodrigo está aí e passar um conceito que ele me perguntou. Se ninguém tiver dúvida, eu vou explicar o conceito de imagem direta e imagem inversa. Os conceitos, né? Então vamos lá. Quando a gente fala imagem direta e imagem inversa, a gente está pensando em conjuntos, tá? Então, tanto imagem direta quanto imagem inversa, a gente, quando fala nisso daqui, a gente está falando, na verdade, de conjunto. Então, a imagem direta é um conjunto e a imagem inversa é um conjunto também. Tá? Bom, o que vem a ser a imagem direta e o que vem a ser a imagem inversa de uma função. Por exemplo, pensar em função. E já vou deixar uma pergunta para vocês. Estou falando de função, vou falar em função. Será que eu posso definir imagem direta e imagem inversa, depois que eu falar aqui como que funciona para a função? Será que eu poderia estender este conceito para relação? Então, será que eu posso falar em imagem direta e imagem inversa de uma relação R? Tá? Então, isso vai ficar para o lar para vocês depois pensar. Eu vou falar sobre função, tá? Então, vamos lá. Imagem direta de uma função. Então, a gente tem uma função, ela tem o domínio, onde ela está o conjunto de partida. Então, vamos lá. Tem aqui domínio da função. Ok? Bom, aí, a nossa função, ela vai cair lá dentro de um contradomínio, que é o conjunto de chegada. Ok? E aí eu tenho, então, aqui
a minha função f, né? A f vai do domínio no contradomínio e ainda mais, né? A função aqui ela vai ter uma imagem. Eventualmente pode ser até que seja todo o contradomínio. Se for, ela é sobrejetora. Então, transformar qualquer função em função sobrejetora é fácil. É só você pegar e restringir o contradomínio à imagem da função. Bom, então vamos lá. Imagem direta. Eu vou pegar um conjunto, eu vou chamar de A, dentro do domínio. Tá? E esse A, por meio da função f, ele é todinho jogado num outro conjunto que está lá na imagem. Isso é feito por meio da função f, tá? Então eu vou calcular f do A. O que significa calcular f do A? Significa fazer isso aqui, ó. Então eu vou calcular f do conjunto A. Isso vai ser o quê? Vai ser esse conjunto aqui, ó. Tá? Então esse conjunto aqui é o f. Opa. É o f do A. Tá? Bom, então, quem é esse conjunto f de A? Então, vamos lá, vamos escrever ele. Ele é igual a y pertencente à imagem da função tal que existe. Tal que existe não, tal que y é igual a f de x e x pertence ao conjunto A. Ok? Bom, então isso aqui é o que a gente chama de imagem direta. Tá? O que vem a ser uma imagem inversa, então, professor? A imagem inversa, a gente vai pegar um conjunto. Eu vou pegar um conjunto B aqui. Tá? E aí eu vou descobrir quem é o conjunto A, que está aqui, de tal forma que, se eu pegar a F de todos os carinhas que estão em A, eu vou cair lá em cima do B. Bom, então é assim. Vamos usar o menos 1. O menos 1 é um negócio que a gente usa para tudo quanto é coisa. Para xingar o Bolsonaro, para xingar o Lula, sabe? A gente dá menos 1 para todo mundo. Tá? Menos 1 serve para função inversa, serve para matriz inversa, serve para escrever 1 sobre um número, serve para fazer a imagem inversa. Então vamos lá. E como que vai ficar a definição, o conceito de imagem inversa? Exatamente, gostei disso. Menos 1 é uma entidade onipresente. Vamos lá. Não quer dizer que. Então, não quer dizer que menos 1. Às vezes é um número também, exatamente, é isso aí. Não quer dizer que menos 1 é sempre a mesma coisa, né? Toda vez que eu topar com menos 1, esse menos 1 aqui é da função inversa, então. Lembra aquilo que eu falei ontem, ó. A menos 1 é matriz inversa. Isso não é 1 sobre A. 1 sobre alguma coisa, tipo assim, 3 a menos 1 é igual a 1 sobre 3. Isso aqui é só uma possibilidade da entidade onipresente menos 1.
A entidade onipresente menos 1 tem várias possibilidades e vários significados. Ok? Pô, professor, não entendi isso. Meu filho, é uma questão de fé. Entendeu? Tudo que é onipresente, onisciente é questão de fé. Então acredita que é assim e prega o pau, tá? Então vamos lá. É isso aí. Então vamos lá. Eu quero calcular então aqui agora o seguinte. Eu quero calcular a imagem inversa do conjunto B. Ah, então eu tenho que calcular f menos 1, professor? Não, meu querido, porque a sua função pode nem ter função inversa. Isso aqui é só um símbolo. O menos 1 é só um símbolo. Note que B é um conjunto. Então não tem como aqui calcular a função inversa de um conjunto. Não, isso aqui é a imagem inversa de B. Ou seja, isso aqui vai ficar igual x do domínio da f tal que f de x pertence a B. Simples assim. Professor, dá para o senhor fazer um exemplo? Com certeza. Vamos lá, fazer um exemplinho. Então vamos pensar aqui, deixa eu ver. Vamos pegar a nossa gloriosa parábola. F de x igual a x ao quadrado. Ok? Bom, aí é o seguinte, o que eu quero fazer aqui? Eu quero calcular, por exemplo, a imagem direta deste conjunto que eu vou desenhar aqui agora, ó. Este aqui. É um intervalo que vai do A até o B. Ok? Muito bem. Como é que eu vou calcular a imagem direta? A imagem direta eu vou calcular da seguinte maneira. Eu vou agora aqui, ó. E aqui está a imagem direta. Tá? Então, esse conjunto ali, ó, é o conjunto F do intervalo AB. Pronto. Tá? Ah, e se eu quisesse, então, professor, calcular a imagem inversa desse aqui, ó. Esse aqui, bom, quem que é? Esse aí vai ser o intervalo. Tem que só calcular quem é A e quem é B. Você dá nome para os boi, calcula que eu vou chamar de C e de D. Ok? Bom. Ô, professor, então quer dizer, a imagem inversa do intervalo CD é o intervalo AB. Não, meu filho. A imagem inversa do intervalo CD, ela é tal que o AB faz parte dela. Mas então, como que é isso, professor? É assim, ó. Você vai pegar os caras do domínio que são levados nesse conjunto. Tem outros caras que são levados lá, né? Ó. 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 Então, esse cara aqui é o menos B, esse cara aqui é o menos A. Beleza? Então quer dizer que a imagem inversa do intervalo CD é igual ao intervalo AB reunido com o intervalo menos B menos A. Pronto. Tá? Aí um exemplo. Ô, professor, mas não é numérico. Para o lar, faça com números. Tá bom? Tá ilustrado aí então o que é a imagem direta, o que é a imagem inversa
e a definição, como que são os conceitos. Ok? Rodrigo, você conseguiu entender? Beleza. Alguém não entendeu? Ok. Então, a imagem inversa é o subconjunto do domínio que leva a uma determinada imagem direta. Na verdade, não é a uma determinada imagem direta, a um determinado conjunto. Tá? Você vai escolher um conjunto lá no contradomínio na imagem e vai ver quem que são os caras do domínio que são levados naquele conjunto lá. Não precisa necessariamente ser imagem direta de algo. Tá? Pode até ser, mas não é obrigado. Beleza? Ok. Mais alguma dúvida? Muito bem. Então, fechamos por aqui nosso encontro de hoje. Uma boa noite para vocês de descanso, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Nos vemos quarta-feira que vem. Valeu pela presença. Obrigado.